Atlântico. Bom dia, são 9 horas nos Açores. Segunda hora do Bom Dia Açores, quinta-feira. E o Sr. Padre Vítor está connosco a esta hora. Bom dia. Bom dia, Célia. Bom dia a todas as nossas ouvintes e os nossos ouvintes do Asas do Atlântico. A semana está a correr bem? Sim, senhora, muito bem. Com saúde, que é o principal. É ótimo. E bom tempo. É verdade. Temos tido a sorte de apanhar bons dias. Deve estar agora bom. Costuma-se a dizer, dizem os mais antigos, que o 1º de agosto é o 1º de inverno. Oxalá que não, porque nós não tivemos muito verão. Não, mas em setembro tem sido sempre tão bom. Vamos ter um setembro excelente. Muita gente ainda tira férias em setembro. Portanto, nós acreditamos. E todos os tempos são bons. Já de verão faz-se férias ao ar livre, de inverno faz-se férias no quentinho ou nos lugares frios. Portanto, é assim mesmo. E nós aqui em Santa Maria temos a particularidade de ter um clima bastante ameno, portanto... Muito agradável. É isso mesmo. É uma ilha excelente nesse sentido. Tem muitos turistas cá, tenho visto aí. Os restaurantes têm muitos turistas cá, ainda estrangeiros. Bem. Isso é muito bom para a ilha. Não, é muito bom para nós. Sabemos nós recebê-los bem sempre e acolhê-los para terem vontade de voltar. É sempre bom. Hoje nós vamos falar de... Hoje vamos falar de oração, que é uma coisa muito importante para a vida das pessoas, como foi importante para Jesus, e nós não somos diferentes de Jesus, e se ele necessitou dela e era Deus, quanto mais nós. Mas antes eu queria só dizer aqui uma nota sobre o Nelson Mandela. Esta semana comemorou-se o dia do Nelson Mandela. Na segunda, dia 18. Segunda-feira, dia 18. É o Dia Internacional Nelson Mandela, que é uma coisa sublime, e fico feliz por estar a viver tempos destes, porque fui acompanhando, sou mais velho do que tu, acompanhando o percurso deste homem, tudo aquilo que a África do Sul lhe fez, o apartheid, e a luta deste homem, a não desistência deste homem, a atitude deste homem. E ele não é, eu chamei-lhe de segunda-feira na missa em Almagreira, disse: hoje celebramos São Nelson Mandela. Ele não era católico, sabemos, mas foi um homem de uma atitude excepcional. E por acaso, num documentário que vi, há duas cenas que eu achei tão interessantes da parte dele. Houve eleições livres em 1994, pela primeira vez em África do Sul. Os pretos puderam também votar, porque aquilo era o apartheid, só os brancos é que tinham os direitos. E antes das eleições, ou mesmo já depois, acho que o ANC, que era o partido do Nelson Mandela, já tinha ganho, portanto já era praticamente eleito o presidente do país. Começou ali quase uma guerra civil, os pretos a vingarem-se dos brancos, daquilo que lhe tinham feito, que tem uma certa lógica, pela lógica humana, não é? E o Nelson Mandela vai à televisão, pede para ir à televisão fazer um discurso, e dentro de muitas coisas que ele disse esta: se eu consigo perdoar e acolher todos os meus irmãos brancos deste país que me mantiveram preso durante 27 anos, vocês também têm que conseguir perdoar e aceitá-los. Eu achei e a gente percebeu que isto não foi de boca para fora, que ele depois reconciliou o país. Os 4 anos que ele foi presidente, ele não quis repetir a dose, foi mesmo só 4 anos, ele reconciliou o país, as raças. Precisamente, notou-se que ele não teve um ato que fosse de vingança para aquilo que tinham feito. E antes disso, há uma cena muito interessante. O Nelson Mandela, antes de ser liberto definitivamente, foi para uma prisão domiciliária, uma casa mesmo ainda do governo, e nessa casa ele podia receber a família. Ele tinha uma família muito alargada e tinha 2 netinhos pequeninos, e eles estavam brincando cá fora à beira da piscina. Ainda tinham lá guardas, porque ele estava em prisão domiciliária, portanto tinham guardas, e os guardas eram brancos, e os netinhos estavam fazendo um gesto menos bom para com os guardas. O Nelson Mandela vem cá fora, pega nos braços de cada uma das crianças e diz assim: eles
nós podemos fazer melhor do que eles nos fizeram, porque os miúdos disseram, eles fizeram-nos isto também. E assim, nós podemos fazer melhor do que eles nos fizeram. Uma verdadeira lição de vida. E pegou nos 2 netinhos, contornou a piscina e foi apresentá-los aos guardas e disse o nome dos guardas aos netos e disse o nome dos netos aos guardas, que eram brancos. Portanto, as atitudes deste homem são de facto, estas entre milhões delas. Ele venceu o Prémio Nobel da Paz. Foi um grande homem, de facto. E foi o primeiro presidente negro sul-africano que venceu com eleições inteiramente democráticas. Foi. Em 1994. E depois, em 98, pensavam que ele seria reeleito com muita facilidade. E ele não se recandidatou. Fez só um mandato para reconciliar o país. Ele lutou contra o desmantelamento do apartheid, contra o racismo, contra a pobreza, contra as injustiças. Foi um homem, de facto, um homem com H mesmo grande. Mesmo. É São Nelson Mandela. E nem sequer precisa ser São, é mesmo Nelson, o dia de Nelson Mandela. É no dia 18. É o dia dos anos dele. É o dia do seu nascimento. Não é o dia da sua morte, curiosamente, é o dia do seu nascimento. É isso mesmo. Quando ele nasceu, foi uma estrela que veio ao mundo. Quando é que essa estrela brilhou? Muito tarde. Ele foi eleito presidente com 80 anos, parece-me. O homem foi paciente, fez uma luta durante 40 e tal anos. Foi preso durante, credo, quase 30 anos. Eu acho que estão sem ter feito nada, no fundo. Não tinha feito, por isso é que ele disse aos seus conterrâneos, disse, se eu consigo perdoar o que eles me fizeram, prender-me 27 anos sem ter culpa de nada, vocês também têm que perdoar. Também têm que perdoar. Não há outro caminho. Ele diz, não há outro caminho para a África do Sul. E é isso mesmo. Agora vamos ao tema de hoje, que é... Então, a oração. A oração? Vou-te fazer perguntas hoje. Vou-te fazer um exame ver se eu tenho tudo na ponta da língua. Vamos lá ver. O texto é de Lucas 11, 1, 13. Está com algum ruído? Então, não sei se está para as pessoas também. Não, para as pessoas não está. Deve ser mesmo só dos hostadores do Sr. Padre. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Como João Batista ensinou também os seus discípulos, ensina-nos a orar. Disse-lhes Jesus, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende, e não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda, se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer, amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro, não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso levantar-te para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem procura encontra e a quem bate à porta abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É este o texto que vamos escutar no próximo domingo. Como vemos, é um texto de oração. Nós estamos no ano de Lucas portanto, porque o Evangelho que estamos a ler todos os domingos é o de Lucas. E sempre que aparece um evangelista, vamos dando umas características desse evangelista. A semana passada eu dizia que Lucas era o Evangelho das mulheres, e é porque é aquele que coloca Jesus mais rodeado de mulheres e a ter muita atenção às mulheres, a valorizar muito as mulheres. Também sabemos que estamos no ano da misericórdia, porque Lucas, o Evangelho da misericórdia, porque conta aquelas parábolas da misericórdia do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida. Portanto, é o Evangelho da misericórdia. Esta semana temos que dizer que Lucas é o evangelista da oração, porque ele coloca Jesus 7 vezes em oração e apresenta 5 orações que Jesus Cristo fez. 5 orações. Portanto, é considerado, pela quantidade de vezes que coloca Jesus em oração, o evangelista também da oração.
é importante a gente aproveitar este tema para falar da oração. O que é oração? O que é que não é oração? Por acaso, hoje de manhã, eu estava orando na liturgia das horas, que é uma oração que os padres, que todos os cristãos deviam fazer, mas os padres fazem obrigatoriamente, os padres e os religiosos, que é a leitura de salmos bíblicos e hinos e textos e leituras bíblicas. E tinha lá esta oração que é errada. E depois a gente, já a partir daí, já tinha lá assim: Senhor, dai aos desempregados trabalho, aos famintos dai alimento, aos doentes dai saúde, aos que estão em guerra dai a paz. Porquê é que eu digo que isto é errado, Lucélia? Deus não dá nada. Não dá nada disto, não é? Nós é que temos que... Como é que esta oração devia ser feita? Já viste? Só a linguagem já mostra, de facto, o que é que a gente pensa de Deus. Que ele dá tudo. É tipo lembras das mercearias antigamente? Tu não apanhaste? És uma pequena muito nova. Mas eu ainda apanhei. Apanhaste a mercearia com o balcão e a gente pediu ao senhor e ia buscar. Senhora. E o queijo que eles cortavam com a faca, e o bacalhau que se cortava também. E nós comprávamos as coisas, eles embrulhavam num papelinho daqueles papéis tipo... papel... Apanhei, pequenina, mas apanhei. Pois, estás a ver. A gente ia lá, às vezes levava-se um papelinho que a nossa mãe dava para a gente não se esquecer de nada. A lista das compras. E mesmo assim ficava muita coisa atrás. E às vezes ainda esquecia. E então a gente seguirá ao senhor, a minha terra era o senhor José Vitorinhas, então, um grande amigo nosso. A mercearia era ao lado da nossa. Senhor, eu quero colorau, eu quero farinha, a gente dizia a quantidade que queria, quer queijo, quer bacalhau, essas coisas. A gente às vezes com Deus pensa que é assim, não é? E o Senhor ia buscar. E depois, com Deus a gente pensa que é porque eu faço-te isso, eu faço-te uma promessa, se tu me fizeres isso. O que é que a gente dava ao Senhor da mercearia antigamente? Dava dinheiro para aquelas coisas que Ele nos dava, ou então ainda apanhei, quando era miúdo, apanhei a gente levar ovos de casa, coisas géneros, e Ele dava-nos outros géneros, porque havia pessoas que também queriam aqueles géneros que a gente levava. Era assim, troca por troca. Portanto, com Deus a gente às vezes parece que funciona assim. Esta oração está errada, é claro. Isto é uma linguagem errada. Que tipo de oração é que se podia fazer em relação aos desempregados, em relação aos famintos, em relação aos que estão doentes, em relação aos que estão em guerra? Ilumina-nos a todos para lidarmos com as situações que a vida nos traz. Percebes? Ou outra coisa do género, não é? Ajuda-me a arranjar emprego para alguém, ilumina-me para arranjar emprego. Não é Deus que faz essas coisas. A gente tem que perceber que Deus não dá estas coisinhas. Isto são coisinhas corriqueiras do dia-a-dia, do planeta Terra, que Deus não está nem aí para essas coisas. Deus não está nem aí para isso. Deus está numa dimensão ultracósmica, para além do cosmos, para além do planeta Terra, para além destas coisinhas. O que é que Jesus diz que a gente deve pedir a Deus? Se estiveste atenta, eu disse que ia fazer o exame hoje contigo. Quanto mais o Pai do Céu dará o... Senhor Padre. Isso é grave. Não me faça perguntas extra. Quanto mais... Não, o que eu percebi é que o Pai do Céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que eu percebi desse texto é que se nós, apesar de sermos maus, damos o que é bom aos nossos filhos, também devemos dar... Quanto mais o nosso Pai também estará atento para dar o que nós precisamos. Mas ele diz o que é que a gente deve pedir. Aqui é que as pessoas se esquecem. Pedir o Espírito Santo, é só o Espírito Santo. Ou seja, o que é o Espírito Santo? É a força de Deus em mim para que eu possa fazer tudo. Pronto, está aí. Jesus diz o que é que a gente deve pedir a Deus. Está aqui resolvido, está escrito. É Lucas 11, 1, 13. Jesus diz, vocês têm que pedir a Deus é o Espírito Santo, mais nada. Para que é que a gente quer o Espírito Santo? A gente quer o Espírito Santo, não é o Espírito Santo, os impérios têm símbolos do Espírito Santo, não é a coroa, o estandarte, e são símbolos do Espírito Santo. Quando Jesus diz que nos dará o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, é o próprio Deus que está connosco. Eu quando oro, eu não tenho que lembrar Deus de nada, eu tenho que me lembrar a mim mesmo que já tenho um Deus comigo, percebes? A oração é para que eu me lembre disto, que nunca me esqueça disto. Eu tenho um Deus comigo e o problema está resolvido. Há imensas pessoas, por exemplo, que se zangam com Deus porque lhes levou alguém querido. Porque morreu alguém antes do tempo, ou porque um irmão, ou um filho, percebes? E no outro dia tive com uma senhora que perdeu 2 filhos. Um com 35 e outro com 50. E ela estava lá com fé na Eucaristia, percebes?
E um dos filhos ela perdeu logo a seguir a ter perdido o marido. Estás a ver? Marido e 2 filhos. Há pessoas que aguentam uma fé, que mostram uma fé quase arrepiante, no sentido de mesmo profunda. Aguentam-se de pé, como Maria estava ali junto à cruz de pé, diante das desgraças da vida. Outras ficam amoadas, ficam zangadas com o Nosso Senhor, porque o Nosso Senhor me levou isto, porque o Nosso Senhor me fez aquilo. O Nosso Senhor não leva ninguém, por amor de Deus. O Nosso Senhor não leva ninguém. A morte não é Deus que leva ninguém. Há pessoas que não conseguem superar a dor, não têm a tal força para ultrapassar. E a forma que têm para reagir, para colmatar um bocadinho a dor, é reagir, zangar-se com o Nosso Senhor e com o mundo e com todos. Mas não é por aí, porque ela fica com a zanga, fica com os nervos à flor da pele, fica à beira de depressões, não fica o problema resolvido. Não fica o problema resolvido. Mas é preciso estar numa paz consigo próprio, claro, para conseguir ultrapassar. Mas as pessoas que ficam zangadas com Deus estão partindo de um patamar errado. Elas estão zangadas com alguém que não teve nada a ver com a coisa, percebes? Deus não tem nada a ver com as mortes dos nossos familiares. Ponto final. Escrevam isto nos vossos corações. A gente morre porque tem que morrer, porque o corpo é assim mesmo. Deus não tem nada a ver com isso. Não é Deus que chama ninguém deste mundo. Não chama ninguém deste mundo. Nós, sem querermos entrar para esta conversa da morte, mas eu quero lhe fazer uma pergunta, porque já me tem-me vindo fazer esta pergunta há muito tempo, e pediram para lhe perguntar: porquê é que nós chamamos morte ao fim da vida? Porque é um ciclo que se acaba. A palavra morte quer dizer isso, é algo que acabou. Mas é um ciclo segundo que os católicos não acabou, porque continua a vida eterna. Há um texto bíblico, um texto na missa dos funerais dos defuntos, que diz uma coisa muito interessante, que é: a vida não acaba, apenas se transforma. E desfeita a morada deste exílio em que habitamos, que é o corpo, adquirimos uma nova habitação no céu. É o texto que está escrito, então, é esse. A morte é o fim de um ciclo. Continua depois de outra forma. Isso também é para a gente entender, Lucélia, que isso é muito importante, é que há algo que morre definitiva e eternamente em nós, que é o nosso corpo. Nós não voltamos ao nosso corpo, percebes? E portanto a gente tem que perceber, que, também para não criarmos ilusões sobre a outra vida. Sobre a outra vida, não é? A gente agora no verão faz muitos piqueniques maravilhosos, não é? Nas nossas florestais, lindíssimas, que a nossa Santa Maria tem. E então a gente pensa às vezes que o céu é um piquenique com a minha família, num cantinho que eu vou estar lá no céu. Cada um vai estar com as suas famílias. Tirem o cavalinho das chuvas. Jesus diz que não é assim. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que diz. Leiam a Bíblia, o Evangelho diz, Jesus diz assim: no céu não há famílias, não há casamentos, somos todos como os anjos de Deus, e os anjos não têm corpo. Portanto, nós não nos vamos ver como famílias lá no céu. Isso é uma parte em relação ao que estávamos a dizer, mas portanto, Deus não tem nada a ver com isso. É preciso a gente pôr isso na nossa cabeça. Morre uma pessoa, ai, Nosso Senhor é que quis, por amor de Deus, pá, mas que carrasco seria esse? Que carrasco seria este? A maior revolução desta oração que Jesus tens que chegar lá, recebes um prémio. É. A maior revolução desta oração que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, sabes qual é? É uma palavrinha que tem 3 letras. Eu estava a pensar fé, mas fé só tem 2. É o Pai. Tu sabes que nenhum judeu, em 2000 anos de judaísmo que já tinha quando Jesus veio ao mundo, nenhum judeu se atrevia a chamar Deus por Pai. Era o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos senhores, o juiz. Ninguém. Jesus é a maior revolução desta oração, da vinda de Jesus ao mundo. É dizer: olha, tratem o vosso Deus como pai. Como pai ou como mãe. Pai ou mãe. Porque há crianças, por exemplo, que não têm referência do pai, mas podem ter referência da mãe. E Deus também é mãe. Deus é feminino e masculino. Porque nós somos de imagem e semelhança de Deus, e somos masculino e somos feminino, os seres humanos. Portanto, Deus é a essência de todo o ser humano também. Portanto, Jesus diz para a gente tratar ele como pai. E, portanto, se tu lidas com ele como pai, tu não podes atribuir-lhe coisas que não atribuirias ao teu pai. O teu pai matava-te. Claro que não. Então, alguns pais fazem-no, não estão no seu juízo perfeito, com certeza. Alguma coisa, algum fusível fundiu ali para um pai fazer isso a um filho. Se isso acontece, percebes? Mas portanto, acontece, infelizmente pois acontece. É isso que eu estou dizendo. Lembrei-me, quando eu estava dizendo isso, lembrei-me logo de uma situação aqui há pouco tempo. Portanto, se o meu pai não me matava a mim, como é que Deus vai matar alguém que eu amo? Deus não tem nada a ver com isto. A gente tem que ter isso da cabeça, pá. Porque isso é desviar
a atenção daquilo que é a verdadeira essência de Deus. Deus não é isso, pronto, não vamos por aí. Porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Mesmo que tenham posto isso na nossa cabeça, isso não é verdade. Aliás, o verdadeiro pai é aquele que dá a vida pelos filhos. Pois, claro, é dar a vida, não é tirar a vida de ninguém, não tira a vida de ninguém. Isso é tão importante. Mas eu também coloquei a palavra à frente, verdadeiro pai. É aquele que realmente... o verdadeiro pai, é. Que gosta. A gente também está falando aqui dos verdadeiros pais. Porque há situações atualmente que são, de facto, gritantes nesse sentido. E há muitos pais que se portam como padrastos. E há padrastos que são excelentes pais. Então, e pai não é só aquele que faz, é aquele que dá pai amor, biológico, que dá carinho, biológico. cuida. Há pais de sangue que são verdadeiros pais de coração, que são verdadeiros pais de coração. Portanto, isso é muito importante. Uma outra coisa que eu tinha dito de início é: Jesus também orava. Para que é que Jesus orava se ele era Deus? Pois, porque... A quem é que ele orava? Ao pai. Ao pai também, é isso, porque Jesus era Deus Filho. Ele orava ao pai. Para que é que ele orava? Para estar sempre em sintonia com o pai. Para nunca se desviar do pai. E agora faço-lhe esta pergunta. Agora sou eu que lhe faço a pergunta. Tu não me digas, isso não passar. Qual é a diferença entre orar e rezar? Isso é muito importante. Porque é assim, as pessoas... Tu normalmente rezas ou oras? Eu normalmente oro. Então, não sou muito de rezar. A semana passada temos um exemplo de oração do Evangelho. Lembras? Qual foi o Evangelho da semana passada? Quando a irmã que não ajudou porque estava sentada a fazer o quê? Estava a fazer sala com Jesus, estava a orar. Escutando. Estava, não exatamente. Escutando a palavra. Escutar Deus é orar. Eu falar a Deus, estou rezando. Fazendo orações, jaculatórios, terços, isso é rezar. Calar-me e escutar Deus, ou ler a palavra de Deus, sabendo que é Deus que me está falando, é orar. É orar. Quando eu deixo Deus falar, é orar. Quando é que estou falando, estou rezando. E eu não preciso de ir... Normalmente, nós rezamos mais do que oramos. E eu não preciso de ir à missa para escutar Jesus? Jesus também é claro nisso. Na Quaresma, na quarta-feira de cinzas, a gente lê o texto da oração, também, de Mateus, a versão de Mateus. E ele diz: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em segredo a teu pai que vê no segredo. Diz isso. Ora, fecha no teu quarto. Mas Jesus dá esta nota. É possível uma pessoa orar no meio da multidão? Talvez seja difícil. Eu não tenho facilidade em orar quando estou no meio da multidão. Jesus aconselha-nos. Jesus, quando orava, também se retirava sempre, para poder estar naquela sintonia absoluta sozinho. Com o Pai. Para escutar. Quando a gente reza, portanto, orar é escutar Deus. Aí já estamos a tentar descobrir qual é a vontade dele para nós e pô-la em prática. Quando a gente reza e pede coisas a Deus, achas que as pessoas pensarão mudar a vontade de Deus? Passará essa tentaçãozinha na mente das pessoas? Eu não sei, eu acho que não. Não sei. Mas tu, quando pedes uma coisa a alguém, estás impondo a tua vontade a esse alguém, não estás? Sim, mas há pedir e pedir. Pois. Há pedir com toda a humildade e uma espécie de desejo, gostaria que aquilo acontecesse assim, e outra coisa é exigir. Pedir e exigir. Pois. Eu nunca posso pensar sequer, quando vou a um santuário, ou ao meu quarto orar, ou à igreja orar, eu nunca posso pensar que vou mudar a vontade de Deus. Eu é que tenho que moldar a minha vontade para a vontade de Deus. Nunca é Deus que muda a sua para a minha, percebes? Entre a criatura e o Criador há uma diferença. Eu sou criatura, não sou Criador. E entre rezar e orar, são os dois igualmente genuínos, ou é mais genuíno nós orarmos do que rezarmos? Os dois são necessários, percebes? Os dois são necessários. Mas podemos dizer, o rezar é um patamar mais inferior do que o orar. Se tu atinges o patamar da oração, já estás numa fase da tua vida em que Deus tem mais influência em ti do que tu queres ter nele. E se orar é escutarmos Deus, porque é que existem aquelas orações em que nós lemos ou pensamos em voz alta e... Aquilo também é para espiritualizar o pensamento. Imagina que eu rezo o meu texto todos os dias de manhã, mas o texto é uma reza, eu sei que estou fazendo uma reza. E porquê é que eu rezo? Porque eu tenho uma agenda para cumprir com tantas coisas que eu vou ficar disperso. E então aquela reza espiritualiza o meu pensamento. Começa-me a preparar para o momento que eu faço a seguir ao texto, que é orar mesmo, que é escutar Deus. Mas primeiro é o texto, que é para me espiritualizar, para me desviar das distrações. Nós, ao dizermos o Pai Nosso, estamos a orar ou estamos a rezar? Pai Nosso, estamos a orar. Foi ensinado por Deus, foi ensinado por Jesus.
Aí está a diferença. Tu estás te antecipando, tu estás passando no exame. Eu também vou ser sincera e tenho que o ser. Esta pergunta que eu acabei de fazer, se ao dizermos Pai Nosso, oramos ou rezamos, foi uma pergunta que a Rosita, que nos está a ouvir no continente, me fez. O Pai Nosso, por exemplo, tu não pões ao mesmo nível Ave Maria, o Glória ao Pai, a Salve Rainha, a oração do anjo e o Pai Nosso, não estão no mesmo nível. Pai Nosso é o... Pai Nosso é o súmula das orações e nem sequer é uma oração. Foi-nos ensinada pelo próprio Deus. Jesus disse, quando orares, dizei. Estás a ver? É o próprio Jesus que fala. Portanto, é Ele que está falando. É Ele que está falando quando a gente diz. E depois, já viste as responsabilidades que a gente assume quando reza o Pai Nosso? Pai Nosso não é meu Pai, portanto é meu e Pai de todos. É o pão nosso, não é só o meu pão, é o pão de todos. Eu tenho que partilhar com quem não tem. E é perdoar-nos como eu já perdoo. Eu já estou dizendo a Deus, olha, dou-te a minha palavra, eu perdoo. Tu também perdoa-me. A gente já está dizendo antecipadamente, está perdoando a todos. Está perdoando a todos. É tão importante essa questão do perdão. Outro dia deram-me um pensamento, eu pensei que eu tinha trazido e não encontrei. Está aqui. Perdoar para quê? A gente às vezes pode, mas perdoar para quê? Feriste os meus sentimentos no passado, mas eu perdoo-te porque o perdão faz bem à minha alma. Ou seja, eu só perdoo o outro por egoísmo, no fundo. É porque faz-me bem. Eu fico em paz, eu durmo tranquilo. Tu, quando não perdoas, aquela pessoa está dormindo contigo todos os dias à noite, no cabeceiro, porque quando a gente deita a cabecinha na nossa almofada, vem ao de cima todas as situações e vem também as menos boas. Portanto, aquela pessoa está dormindo contigo, se tens alguma coisa contra ela. Portanto, perdoar para quê? A pessoa feriu os nossos sentimentos no passado, mas eu quero perdoar, porque o perdoar faz bem à minha alma. Achei este pensamento muito interessante e mas chega também para a minha própria relação com o perdão. Acho esse aspecto muito importante. Diz-me uma coisa agora. Imagina que Deus te dizia assim: pede-me o que quiseres para ti. O que é que tu pedirias? Eu não pedia para mim, para já. Mas para dizer para ti. Tem que ser mesmo para mim. Sim. A relação de Deus é pessoal, connosco. Um tu a tu. Sempre. Eu se calhar ia ser egoísta e ia pedir saúde, eu vou ser sincera, mas acho que agora pensando bem e refletindo, acho que deveria pedir que Deus me iluminasse em todos os... É o tal espírito, pedir o espírito, não é? Quando tens o espírito, tudo mais vem por acréscimo. Mas nós não somos tão egoístas. A primeira pensamento era pedir algo que... Eu também vou ser sincero, quando eu vi esta pergunta feita por um dos biblistas que eu usei para preparar, eu disse: o que é que pedirias? A primeira coisa que me veio à cabeça, sabes o que foi? Que eu não morresse fisicamente. Eu pedi saúde, que eu sei que vou morrer um dia, mas que era para me manter cá neste mundo. Morre? A gente, como é que morre? É porque começa a aparecer doenças. Então porquê é que a gente muitas vezes pede a Deus que nos cure das doenças? Se a gente sabe que as doenças não são criadas por Deus, são criadas pelos médicos. Não, mas eu pedi a saúde, que era assim a morrer de velhice. Eu sei. Mas se pedisse saúde eterna, mas ninguém morre de causas naturais. Alguma coisa falha para a gente morrer, não é? Já viste alguém morrer de causa natural? Quando estamos muito velhinhos? Mas tem que ser algum órgão do corpo falha para morrer, não é? E tem que ser um órgão vital. Mas quando me fez essa pergunta, eu não pediria para mim, pediria para o meu filho. Pois, já sei, essa era logo a primeira. Já é uma nova geração, é. Mas a minha tentação também era porque eu tenho uma relação péssima com a morte, com a minha própria morte pessoal, do meu corpo, um dia. E então eu pediria para me livrar da morte. Mas depois eu lembrei-me, mas que tolice, cá está eu a cair tão bem na tentação. É que o padre não é perfeito, eu não sou perfeito, eu estou em caminho tão bem. Eu tenho tanta falha na minha vida, mas estou em caminho. E não admito que me apontem as minhas falhas como se eu fosse aquelas falhas. Eu cometo falhas ainda, mas estou em caminho, percebes? Porque eu tive logo a tentação, foi dizer, a coisa que mais me assusta é a morte, então livra-me da morte física. Eu quando respondi, eu sabia a resposta que queria ouvir, mas eu fui sincera e disse aquilo que eu pediria. Mas pronto. Aqui, de facto, terminamos já, mas o Evangelho é aquele pormenorzinho. É o Pai. E depois o que é que o Pai nos quer dar? O Espírito. Já viste? Pai e Espírito. Isto é que é a verdadeira oração. Não peças coisinhas a Nosso Senhor, que Ele não dá essas coisinhas. Essas coisinhas tens que lutar por elas. Temos que lutar por elas. Tudo. Deus o que nos dá é o Espírito para a gente ter tudo depois mais na vida. Salomão, um rapazinho de 18 anos que foi eleito,
sucessor de David, como rei de Israel, em pânico, que ele estava com 18 anos, e Deus, e apareceu-lhe essa pergunta. O profeta disse: olha, Deus, pede a Deus o que tu quiseres. E ele não pediu nem riqueza, o país estava em guerra com outros, ele não pediu o fim das guerras. Ele disse: dai-me sabedoria de coração para eu saber lidar com todas as situações que vou ter como rei deste país. Estás a ver? Portanto, a gente não precisa nem de ir justamente diz, quando orares não vai aos santos, quando orares não vai, diz, vai logo ao Pai. Também é importante esse pormenor. Os católicos às vezes desviamos da verdadeira oração. A oração que faz-se verdadeiramente é o Pai do céu. E é através de quem? Do Espírito que o Pai do céu nos dá. Portanto, a ideia principal deste dia é o Pai e o Espírito. Por isso é que às vezes quando as pessoas são injustas, são, sei lá, nós dizemos, coitadinha, é pobre de espírito. Mas falta de espírito, precisamos pedir a Deus que lhe dê um espíritozinho mais. É isso mesmo. Vamos muito bem, nós ficávamos aqui o resto da manhã. Mas isso é interessante, passaste no exame. Acha que sim? Sim, senhora, com pronto. 18. Vamos então à agenda. Muito bem. Estamos em missas, ainda hoje há missa na Matriz, no horário normal, às 7 horas, amanhã São Espírito às 6h30, sábado no aeroporto às 19, domingo, 10 horas Matriz São Pedro, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 Santo Espírito. Um bom dia para todos nós. Bom dia, obrigada.